graça do Senhor para poder aprender sobre aquilo que Ele tem para nos ensinar. Como é bom estarmos aqui domingo a domingo, aprendendo, crescendo, fortalecendo a nossa fé. Que sejam momentos ricos para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer o Teu nome, ó Deus, queremos Te dar toda a graça, toda a honra, todo o louvor nesta manhã. Ó Deus, queremos Te agradecer pela liberdade que temos de nos reunirmos aqui para aprender a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, nos dê corações moldáveis e ensináveis, sejamos obedientes também àquilo que aprendemos e sejamos capazes, ó Deus, de espalhar o Teu Evangelho através das nossas vidas também. Em nome de Jesus. Amém. Desde o final de setembro até o final de outubro, nós estamos estudando sobre a Reforma Protestante. Dentro da Reforma, houve um movimento em que nós chamamos de uma teologia dos 5 solas da Reforma Protestante. Ou seja, os 5 somente. Aqueles 5 pontos que são cruciais para nós e que formaram uma ruptura entre algumas crenças da Igreja Católica, né, para a nossa fé, a atual fé que nós temos hoje, fundada nas Escrituras, e que desenvolveu esses 5 pontos aqui. Só a fé, só a graça, só a Escritura, só Cristo e dar glória somente a Deus. Nós vimos que o objetivo desses solas, esses somentes, era deixar de lado algumas crenças e interpretações muito errôneas, muito erradas, que nada tinham a ver com as Escrituras, mas que atendiam a interesses dos homens e que foram corrompendo a palavra de Deus à medida que o tempo passava. Hoje nós vamos falar sobre somente Cristo, ou solos Cristos. Quando nós pensamos na figura de somente Cristo, nós estamos trabalhando diretamente com a questão da redenção, o papel de Cristo na nossa salvação, na nossa redenção, na nossa reaproximação com o nosso Deus. E nós vamos ver isso a partir de algumas características que só Cristo tem, fundadas na palavra que é a Bíblia. Ele é o nosso mediador entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Isso está lá em 1 Timóteo 2,5. Quem for ler pode ler a gente? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só. Há um só mediador. Não existe outra coisa ou outra pessoa capaz de nos levar a Deus, de nos fazer chegar ao Senhor. Um só mediador. E aí você pode pensar em outras religiões e nos caminhos alternativos que elas te oferecem. Essa semana, com os meus alunos, eu passei uma situação muito diferente. Era dia de prova e eles não estudaram. E foi um arraso. E eu falei, por que vocês não entraram em contato comigo? Vocês têm meu WhatsApp, vocês podem conversar direto comigo. Por que vocês não fizeram isso? Ah, professora, nós não queremos, na linguagem deles, te encher o saco. Vocês não vão me encher o saco porque eu dei permissão para vocês entrarem em contato comigo. Se a gente for pensar bem, fazendo uma analogia, é o que muita gente pensa sobre Deus. As pessoas acham que elas precisam de mediadores, de santos, de caminhos, de outras maneiras de chegar a Deus. Porque Deus estaria muito ocupado, porque Deus já tem muita coisa para resolver, porque Deus não estaria preocupado com elas, né? Não estaria com os olhares voltados para elas. Mas a gente sabe que na verdade não é isso. Se nós já temos um mediador, um só mediador que é Jesus, Ele nos dá acesso ao Pai. Então nós não precisamos de outras pessoas, de outros personagens, coisas, o que seja, para chegar ao Senhor, porque o caminho está livre, né? E modernamente a gente tem muitos memes interessantes para isso. E muitos deles falam que Deus está pronto para nos ouvir. É como se a gente quisesse fazer uma chamada direta com Ele. A gente pode fazer essa chamada direta porque vai funcionar, vai ter internet, a linha não vai estar ocupada. Então, nós podemos ter acesso ao nosso Deus
E isso foi garantido a nós por meio de Cristo, somente de Cristo. O Cristo, ele é Deus e ele está na presença de Deus. Não tem que o outro fazer, ele está lá. Exatamente, né? Ele é o próprio Deus. Então ele também é esse nosso mediador. Ele é o único caminho. Isso está lá em João 14,6. Quem vai ler? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho. Esse "o" aqui, ele é uma palavra, uma pequena palavrinha que mostra que nós temos o caminho, né? Diferente de um caminho, né? Então, ele é o caminho que nós temos para chegar àquilo que nós sempre buscamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também nós temos algumas vertentes que nos mostram outros caminhos. E se a gente for pensar na questão popular, na visão daquele que não é crente, a frase mais conhecida é: todos os caminhos levam a Deus. E isso não tem laço de verdade de acordo com a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Também nós temos Cristo como santo. 1 Pedro 1,15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Ok, então a gente tem aqui a figura da santidade do Senhor. E ao mesmo tempo é um convite e uma orientação para que nós também busquemos ser santificados, porque é santo aquele que nos chamou. Também nós temos aqui uma última visão sobre só Cristo, que ele é o Cordeiro Imaculado. É 1 Pedro 1:18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo sangue, precioso sangue, como de cordeiros sem defeitos e sem mácula, o sangue de Cristo. Precioso sangue. Cristo foi aquele dado a nosso favor ao Pai, para que nós hoje nos encontrássemos em condições de sermos salvos por Ele. E esse cordeiro, essa oferta perfeita diante de Deus, precisava ser imaculado. E nenhum de nós, seres humanos, seríamos capazes de oferecer um sacrifício assim que agradasse ao Senhor. Então, somente Cristo, por muitas outras coisas, mas entre elas, essas que nós citamos. Ele é o nosso mediador, Ele é o caminho, Ele é santo e Ele é o Cordeiro Imaculado, que nos permite hoje ter a vida que nós temos, que nos permite sermos salvos, remidos, justamente pelo sangue precioso de Cristo. E esse ensinamento, um dos 5 solos da reforma, fica gravado em nós, porque a nossa firmeza de fé, que é o que nós temos falado aqui, nos faz sabermos dar resposta quando nós fomos questionados pelas pessoas sobre o motivo da nossa fé. E a Bíblia diz isso, que nós devemos saber responder àqueles que pedem a razão da nossa fé. Que nós possamos ser cheios de sabedoria, cheios da compreensão da palavra do Senhor, sempre abundantes na nossa leitura bíblica, na nossa oração, na nossa comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, e assim que nós tenhamos os nossos caminhos sempre firmados em Deus, em Cristo, sabendo que tudo isso aí chegou para nós, para o nosso crescimento e para que a nossa fé fosse cada vez mais sólida na verdade. Que Deus nos abençoe. Pastor? Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito bom estarmos juntos, mais uma vez. Podemos estudar a palavra do Senhor, podemos estar em comunhão com os irmãos, né? Isso é privilégio para nós. Uma pessoa me perguntou, quando passou, mas por que eu tenho que ir à igreja? Eu posso servir Deus em casa, né? Eu falei, tem alguns motivos, mas eu vou te dar 2 deles que eu acho que é fundamental, né? No culto, na comunhão, que nós demonstramos a nossa gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. É a única coisa que Deus pediu, né, de nós,
que podemos fazer só para Ele, mas para ninguém, né? Nós só prestamos culto a Deus. E a segunda coisa eu disse, olha, há situações na nossa vida, há bênçãos que são derramadas na comunhão, somente na comunhão. Então o salmista falou que quando a gente está reunidos em comunhão, né, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então há bênçãos especiais de Deus que são derramadas na comunhão. Então eu quero perdê-las? De jeito nenhum, né? Por isso eu brincava com a Tereza agora de manhã, pensei que às vezes a pessoa fala assim, não, estou tão mal, eu não vou na igreja hoje não. Mas ficar lá melhora, ficar em casa melhora. E se vier à igreja, alguém vai orar por mim e eu posso estar melhor, eu posso melhorar, né? Então, por isso que é bom a gente ouvir, né? Deus nos abençoe. Vamos passar para os pedidos de oração? Tem alguém desse lado que queria fazer? Ali? Vamos orar. Mais alguém desse lado? Não? Aqui no centro. Mais alguém? Não. Viagem do Gui, né? O retorno do Gui. De cá? Tereza? Por você, né? Saúde. Pelo lado do trabalho. É aquele mesmo pedido que Milene fez, né? Vamos falar aqui, né? O irmão do Rico, o Gilmar, pai de Gilmar, está internado, até ontem estava no PA aguardando para ir para Belo Horizonte. Ele está muito mal, não tem médico, para o médico não tem mais recurso. Né? Para Deus, não é assim, Deus tem a última palavra. Tem um bebezinho também que nós estamos orando por ele, o João, né, ainda está internado. O João também de Maria Elise pediu para orar por ele também, namorado da Maria Elise. Não está passando bem, também está internado no PA. Ali? Tem também um amigo meu, ele tem na constância, ele levou até em casa, está recuperando em geral. Está orando, né? E também lembrar dos que estão enlutados ainda, pela cirurgia do nosso irmão Jair, né? Para fazer a cirurgia. Orar pelo Wagner também, de Fernanda, está fazendo exames, né? O Wagner. Hoje é aniversário de Fernando, vamos agradecer a Deus, né, pela vida dela, pela Roseli, de Ricardo, também está recuperando a saúde. O Gilmar, irmão de Rita, Zé Carlos. É o da Silvana? É o Lucas. Nós estamos orando por ele, está recuperando, graças a Deus, né? E também por nós, né? Todos nós, Deus nos abençoe, né? Vamos orar. Então, depois da oração, as crianças poderão ir para a classe, tá? Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio de viver mais um dia, Senhor. Obrigado pelo cuidado do Senhor conosco, Pai. E agora, Senhor, queremos colocar esses motivos de oração aqui diante do teu altar. O Senhor falou na tua palavra, Deus, que o altar da oração fica próximo ao trono, Senhor, da graça. Então, Deus, o Senhor vê, o Senhor ouve o pedido do teu povo.
E, ó Pai, o Senhor é poderoso para abençoar, para mudar, Senhor, para transformar, para fazer milagres, ó Deus, na vida do teu povo. Então nós cremos nisso, Senhor, e é confiados nisso que chegamos, Pai, por meio de Jesus, o nosso mediador, chegamos diante do trono da graça, Pai, para acharmos socorro, Senhor, e graça, nesse momento, Senhor, que nós estamos vivendo e pedindo, Pai. Derrama, Senhor, ó Deus, a tua bênção, derrama, Senhor, a tua graça, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas que foram mencionadas aqui. Pedimos também, Senhor, pela nossa escola dominical, que o Senhor abençoe também, dando entendimento da tua palavra, ó Deus, que possamos compreender o propósito do Senhor cada dia para a nossa vida. E pedimos, Senhor, tua misericórdia sobre nós, pedimos, Senhor, tua bênção sobre os que não puderam estar aqui, e oramos, Pai, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém. Então, adolescente para baixo, né, poderão ir para a classe, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso 1, porque na última nós estudamos até o versículo 2 só, né? E hoje nós vamos iniciar a partir do versículo 3. A aniversariante chegou, nós já oramos por ela, capítulo 8, então começando o primeiro versículo, nós vamos até o versículo 5, até o 6, tá? Vamos lá, o texto diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém. Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos falando então sobre a questão agora da segurança que nós temos, né, de que não há mais condenação. Os irmãos lembram que nós fizemos um gráficozinho falando do homem natural, o homem sem Cristo, né? E aí nós dissemos assim, que o homem natural, ele é morto, ele está morto nos pecados, né? Ele é dominado, escravo do pecado, e ele está sob condenação. Esse é o estado do homem natural, o homem sem Cristo, né? Então, desde Adão, né, lá quando Adão pecou, todos os que vieram depois de Adão, nós vimos isso em Romanos, explicou isso claramente para a gente, né? Ele morreu espiritualmente, então ele não tem relação com Deus, né? Por mais que ele tentasse ter relação com Deus, ele não tinha, por isso ele criou deuses a moda dele, né? Que ele pudesse adorar, porque ele não tinha como adorar o Deus verdadeiro. E uma coisa muito interessante que uma vez Paulo Góes falou que o homem sem Cristo, mesmo o homem natural sem Cristo, ele tem uma memória de adoração lá da criação. O pecado não tirou essa memória, então por isso, né, e Eclesiastes diz que Deus colocou no homem, né, o desejo de adorar. Então o homem natural, ele tem essa memória, ele quer adorar, por isso ele faz ídolo. Ele não consegue chegar a Deus, então ele faz um ídolo para ele mesmo. E ele é escravo do pecado porque ele obedece o pecado e as suas paixões. Nós vimos isso também. O pecado domina, o homem não faz o que ele quer fazer espiritualmente, ou a coisa, o bem que ele
poderia fazer e que ele gostaria de fazer, ele não faz. Ele só faz aquilo que é o que o pecado determina. Então ele é escravo, ele não tem liberdade de fazer o bem. Então todas as atitudes, no fim, mesmo que sejam atitudes boas, elas são feitas na carne, e por ter sido feita na carne é pecaminosa, né? Então mesmo que o fim seja um fim benéfico, seja bom, mas a motivação ela é pecaminosa, e aí por isso então não é aceita diante de Deus, né? E por ser escravo do pecado, né, ter sido morto e tudo, o destino dele o que é? A condenação. Aí o contrário disso, né? Então o homem em Cristo, né, ele tem uma natureza totalmente diferente. Primeiro, uma identidade, porque ele agora nasceu de novo. Então ele agora é filho de Deus, né? Então o homem em Cristo, então o homem agora ele é nova criatura. E aí vem salvo, e dentro do salvo, irmãos, tem todas aquelas coisas, né? Justificado, perdoado, né? Santificado, restaurado, tudo está tudo dentro dessa questão do salvo. E o fim que nós dissemos, né? Então, vida eterna. E aí, essa expressão vida eterna, irmãos, não é a vida eterna. Não sei se eu já falei isso para os irmãos, mas a vida eterna não é quantidade de tempo, né? Porque a gente sempre pensa em vida eterna ou eternidade como quantidade de tempo, né? Aí eu vou viver para sempre com o Senhor, e aí a gente pensa no sempre assim, sem fim, né? Também vai chegar nesse ponto, mas vida eterna é muito mais que isso, né? Vida eterna é uma qualidade e condição, né, de vida que a gente não tem. Então quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele está falando justamente disso. E quando ele foi definir vida eterna, lembra quando Jesus definiu vida eterna? Ele disse assim, a vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro, e ao seu Filho a quem enviaste. Conhecer ali não é saber, é relacionar. Então é ter relação com Deus, né? E aí é estar nele, em Cristo, e estar em Deus, né? Então é uma vida plena, total, né? Por isso é vida eterna. E consequentemente, como Deus é eterno, também nós seremos eternos no sentido de não ter fim, né? Então essa é a condição. Aí Paulo veio descrevendo isso, né? E ele falou desde o princípio lá, ele falou da salvação pela graça, mediante a fé, né? E vem discorrendo isso. E ele falou sobre a justificação e os benefícios da justificação. E um dos benefícios da justificação ele traz agora, né? Que agora não há mais condenação. Então começa o versículo 1 do capítulo 8 dizendo: agora, pois, esses que foram justificados, né, em Cristo Jesus, que foram sepultados com ele, ressuscitados com uma nova vida, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles agora já não há mais condenação para eles, né? Aí nós até na aula passada nós citamos aqui uma tradução que foi feita do rei Tiago, né? Que foi feita na Idade Média, no final da Idade Média, no tempo da Reforma, até foi logo depois da Reforma. O rei Tiago na Inglaterra pediu que fizesse uma tradução da Bíblia, né? Quando surgiu a igreja chamada Igreja Anglicana. E aí essa versão da Bíblia, chamada a versão do rei Tiago, o tradutor, quando foi fazer a tradução, ele incluiu o versículo 4 de Romanos no versículo 1. E aí deu a ideia de que a vida, a condição de não condenação, o fato de não haver condenação, é para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Aí nós explicamos para os irmãos que aí deu a ideia de mérito, né? Então, para quem que não tem condenação? Para quem anda no Espírito. Aí ficou para quem? Para o homem, né? Aí depois... Se andar no Espírito, não tem condenação.
Aí depois teve novas versões, né, que foram pegando dos menores manuscritos e chegaram à conclusão que aqui a tradução correta é essa que nós temos hoje. Só essa tradução, né? Onde diz: agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão. Então, é uma questão, nós batemos nessa tecla aqui e eu quero reforçar isso. Aqui é uma questão de estado e não de condição. Porque a condição, irmãos, ela pode mudar. Não pode? Por exemplo, a pessoa está andando em Cristo, isso pode mudar. Ele pode, de repente, estar andando na carne. Ele estava andando em Cristo e passou a andar na carne. Mas aqui é uma questão de posição. Então aqui é um estado, é uma posição do crente. Se é uma posição, isso significa o quê? Que é aqueles que estão em Cristo. E quem está em Cristo é aquele que foi sepultado com Ele, lá no capítulo 4, lembra? Foi sepultado com Ele, foi crucificado com Ele, foi sepultado com Ele, nasceu de novo em Cristo. Então quem está em Cristo é aquele em quem a obra da salvação operou. Então é aquele que recebeu todo o benefício da obra da salvação. Então para esse, né, que tem essa nova vida agora, que é uma nova criatura, para esse não há mais condenação. E coisa tão interessante que o capítulo 8 começa dizendo que não há condenação e termina no capítulo 8 dizendo que não há separação. Então esses que não têm, que estão nessa posição de não ser mais condenados, né, não serão mais condenados, eles também estão seguros, porque não há separação. E aí Paulo não termina o capítulo, nós vamos chegar lá, mas Paulo cita um monte de coisa dizendo assim, nada disso pode nos separar do amor dele que está em Cristo Jesus. Então é a segurança. Aqui ele fala da posição e ele vai terminar dizendo da nossa segurança de salvação. Qual é a segurança da nossa salvação? Primeiro, pela posição que nós estamos. Nós estamos em Cristo. Nós somos filhos, né? Nós somos herdeiros da promessa. Então agora já não tem mais condenação, porque nós estamos seguros de que não tem mais condenação para esses que foram salvos por Cristo. E o verso termina dizendo, porque ninguém pode tirar a gente das mãos dele. Bacana, né? É muito. Paulo, quando escreveu isso aqui, eu fico pensando se os romanos que leram isso aqui, eles tiveram essa totalidade do entendimento que nós estamos vendo, né? Provavelmente não tiveram, né? Por isso que Paulo não escreveu, e a Bíblia não foi escrita pensando só nos que estavam lendo na época, está pensando para nós hoje, né? E o privilégio que a gente tem hoje, né, de poder estudar e aprender muito mais, né? Pastor, a versão em inglês, o verbo ele é duplo, né? Então ele não diz aqueles que estão, mas os que são em Cristo. São em Cristo. O verbo do vai ser o estado, os que são em Cristo, dando uma extensão maior para a coisa. E é interessante, né? Porque estar dá a ideia de condição. Mas ser não. Né? Pastor, isso é a maior prova de que a eleição não é nossa, né? Porque a instabilidade humana não toca a estabilidade de Deus, né? A imutabilidade de Deus. Né? E aí é muito interessante que ele vai descrever agora abaixo, assim, que o caminhar, né, no espírito ou na carne, que é a nossa santificação, ele vai trabalhar a nossa santificação, ela depende dessa posição. Então, quem é que santifica? Aquele que já foi salvo e que agora não tem mais condenação para ele, não existe mais condenação, então agora ele pode se santificar. Se não fosse isso, a pessoa estaria tentando santificar para ser salvo, né? Que foi um entendimento errado, né? Durante toda a história, né? Até chegar na reforma, é um entendimento errado de que a pessoa agora eu preciso me santificar para ser salvo, né? Vocês lembram quando nós pregamos aqui sobre Hebreus, onde, capítulo 12, né? Onde Paulo falou lá que Paulo não, o escritor de Hebreus, né? Não sei se foi Paulo, né?
Alguém falou que acha que foi uma mulher, né? Porque no finalzinho ele escreveu assim: quanto mais eu vos escrevi resumidamente, tem 13 capítulos. 13 capítulos. Seu resumido. Aí, não sabemos quem escreveu mesmo, mas ao escrever, ele fala lá que assim, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, durante muito tempo, eu li esse texto, gente, durante muito tempo, interpretando que a santificação era uma condição para eu ir ver a Deus e ver o céu, né? E o dia que eu tive estudando, eu tive o discernimento que ali não é isso não é a condição, foi uma libertação, né? E é mesmo. Nós temos muita gente ainda, né, no Evangelho, mas que ainda está tentando se justificar diante de Deus, tentando, né, livrar da condenação, tentando ser salvo, né, com medo de se perder, né, de perder a salvação, por falta de entendimento, falta de esclarecimento bíblico, né? E isso não, imagina, isso não faz paz. Uma pessoa que está vivendo pensando assim: bom, a hora que eu morrer eu posso não ser salvo. Será que o que eu fiz foi suficiente? Não é? Olha que desespero. Se eu fizer alguma coisa, né, eu posso perder a salvação. Essa pessoa não tem paz. E o capítulo 5 de Romanos diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz. Então, a vida cristã é uma vida de paz, não é uma vida de insegurança, nessa vida de medo de que eu posso depois morrer e posso não ser salvo, né? Então, a palavra foi escrita para nós, para nos dar essa segurança. Pergunta aí, gente. Não? Podemos seguir? Então, olha o que ele diz, então. Veja, ele fala primeiro dessa posição, né? Então ele diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então você está nele, você é agora, né? É um cristão, você é justificado, né? Você foi perdoado por Cristo, então não há mais condenação para você. Aí ele continua: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lembra? Nós falamos que a lei aponta o pecado, mas a lei não livra do pecado. A lei coloca a condenação, é usada para condenação, mas ela não pode livrar da condenação. A lei mostra que nós precisamos de santificação, mas a lei não santifica. Então, por isso que a lei, ela não pode salvar o homem. E aí, mas o Espírito de vida em Cristo Jesus pode. Então, Paulo está dizendo que o Espírito de vida, qual é esse Espírito de vida? O Espírito que trouxe vida para nós, juntamente com Cristo no momento da ressurreição. Então, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Interessante, gente, olha, o dia que nós comemoramos a ressurreição é o dia que a gente precisa lembrar, né? O fato da ressurreição de Cristo não foi apenas Deus trazer vida de novo para Cristo. Não foi Deus trazer Cristo novamente à vida. A ressurreição de Cristo é o poder de Deus de recriar o novo corpo de Cristo. Qual que é o novo corpo de Cristo? A igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, na ressurreição de Cristo, Deus fez um novo corpo, né? Não o corpo de Cristo humano, né? Deus fez um corpo espiritual. Qual é esse corpo espiritual? Cristo e a igreja. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo, membros do seu corpo. Então, Deus fez na ressurreição de Cristo. Então, é muito mais do que apenas devolver a vida para Jesus que havia sido morto na cruz. É muito mais do que isso, né? E aí, então, esse Espírito de vida de Deus que trouxe a vida a nós, a nova vida a nós, ele nos livrou agora da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado, porque todo pecado, o salário dele é o quê? A morte. E qual é a força do pecado? A lei, para condenar. Então não tem mais condenação. Paulo está dizendo. Tranquilo? Versículo 3 ele diz assim: porquanto o que for impossível à lei, porque estava enferma, né? Que estava enferma pela carne aqui que ele está falando é a natureza pecaminosa, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho
em semelhança de carne pecaminosa. Veja, Paulo diz em semelhança, ele não diz em carne, ele diz em semelhança de carne. Também aqui ele não está dizendo que Jesus não tinha carne, né? Houve na história uma heresia, na história chamada docetismo, né? Que teve logo depois também da reforma, né? Não foi antes da reforma, foi no princípio, lá na era dos pais da igreja. Houve uma doutrina chamada docetismo que dizia que Jesus, que viveu aqui no mundo, ele não tinha carne, era só um espírito. Isso correu no meio da igreja, né? Então, quando ele diz aqui que ele veio em semelhança de carne, ele não está dizendo que Jesus não tinha corpo, ele está dizendo que ele veio semelhante a nós, mas é semelhante no sentido de ter a natureza que nós temos humana, mas não ter a natureza pecaminosa. Por isso que é semelhança, não é igual, né? Se ele tivesse dito assim, que ele veio em carne pecaminosa, ele estaria dizendo que Jesus veio sujeito ao pecado. E Jesus não veio sujeito ao pecado, né? Porque ele não tinha nele a natureza pecaminosa, ele não tinha nele a herança de Adão. Por isso ele não é a continuidade de Adão, ele é o segundo Adão, né? O primeiro Adão foi feito carne vivente, e o segundo Adão, espírito vivificante, que é Cristo, né? Então, Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. O que quer dizer isso? No tocante ao pecado, é que ele recebeu o pecado de todos nós sobre ele, né? Aí assim, ele diz, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem, gente? De Cristo. Qual pecado? O nosso, porque ele não tinha. Se ele tivesse pecado, ele morreria por ele, pelo pecado dele. Como ele não tinha, então Deus colocou o nosso pecado nele, Deus condenou nele, em Cristo, o nosso pecado, né? E aí diz assim, e como pecado, a fim de que o preceito da lei, né? Qual que era o preceito da lei? Pecou, vai ser condenado. Se cumprisse em nós, agora, né? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o preceito da lei que condenava o pecado, agora ele já não pode mais aplicar sobre nós. Por que ele não pode aplicar sobre nós? Porque agora nós temos uma nova natureza. E aí ele diz aqui, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, vamos pegar essa expressão, vamos trabalhar. Andar é característico na Bíblia do modo de vida, certo? Então, quando a Bíblia fala de andar, a Bíblia está falando da maneira de viver, certo? Nossa vida, né? Então, aqui ele cita dois exemplos. Primeiro ele fala assim, andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. Nós vamos ver essa mesma expressão em Gálatas 5, quando ele fala de obras da carne e frutos do Espírito, né? Então ele diz que a carne trabalha e o Espírito produz. Diferente, né? Bacana, não é? A carne trabalha e o Espírito produz. Então veja, andar segundo a carne é ser movido pela carne. Andar segundo o Espírito é ser movido pelo Espírito. Então, olha a diferença, né? Aí nós vamos trabalhar isso aqui agora devagar para os irmãos entenderem. Se eu tenho uma nova vida, sou uma nova criatura, essa nova vida aqui, ela é o quê? Espiritual, certo? Então aqui, é nova vida. Aqui é natureza pecaminosa. Então veja, os que andam segundo a carne, eles estão obedecendo a natureza pecaminosa. Os que andam segundo o Espírito estão obedecendo às inclinações da nova vida em Cristo agora. Quem vai obedecer na hora de andar? Quem você vai obedecer na hora de andar? A carne ou o Espírito?
não é o Espírito de Deus. Por que não é o Espírito de Deus? Porque se aqui fosse o Espírito de Deus, então veja, se aqui fosse o Espírito de Deus, a luta seria entre a carne e o Espírito de Deus. Perdeu? Feio. Ia ser até bom para nós, né, pastor? Porque ele Tranquilo. não pecava mais. Se fosse o Espírito de Deus também, outra dificuldade, né? Vamos pensar aqui. Se fosse o Espírito de Deus, onde estaria a minha participação? Se é para andar, quem é que anda? Eu ou o Espírito de Deus? Esse é o Espírito. Sou eu que ando. Então, como que eu vou andar no Espírito de Deus? Não tem jeito. Onde, Cíntia perguntou, onde há a presença do Espírito aqui? Onde que o Espírito habita, gente? No meu Espírito, no homem interior, que é o meu Espírito. Então, o Espírito de Deus habita aqui. Então, onde que eu vou, qual é o papel do Espírito Santo aqui? O papel do Espírito Santo é me motivar, me mostrar, me direcionar, né? me repreender, ou corrigir, né? Para que eu não faça, me alertar. Então, desde o princípio da minha conversão, o Espírito está habitando aqui na nova vida. Então ele está agindo, direcionando toda a minha vida. Então é por isso, irmãos, que quando a gente vai pecar, a gente, na hora, a gente é chamada à consciência, não é? E depois que a gente peca, a gente obedece a carne, aí vem o Espírito de novo. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Essa é a obra do Espírito de Deus. Então a ação do Espírito de Deus, ela está dentro de nós, mas não agindo por nós, em lugar de nós. Entenderam? Então o Espírito não vai, a razão porque eu posso não obedecer o Espírito e obedecer a carne, né? Então eu não sou escravo da carne mais, que eu tenho que obedecer, mas eu também não sou um fantoche sem uma possessão, né, pastor? Na mão de Deus, né? O Espírito Santo, a função do Espírito Santo é me conduzir, é me motivar para fazer o que a nova vida deve fazer, que é a vontade de Deus. Então pensa, se eu tenho pela palavra revelado a minha vontade de Deus, toda vez que eu vou agir no Espírito, movido pelo Espírito de Deus, eu vou procurar fazer o quê? A vontade de Deus. E é isso que Paulo fala lá em Gálatas 5. Andai no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Paulo diz aqui, aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então veja, se eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, no meu interior, que é na minha vida espiritual, nova vida, se eu tenho o Espírito dentro de mim, toda vez que eu vou fazer alguma coisa que não é a vontade de Deus, eu vou ser alertado para isso. Aí agora eu vou ter que pensar, eu vou obedecer a Deus, vou obedecer o Espírito de Deus que está dentro de mim e vou agir espiritualmente, ou eu vou continuar obedecendo a carne e fazendo o que é pecaminoso, né? Então essa luta que Paulo fala, né, que a gente tem carne e espírito lutando, é nesse sentido, né? Então é dentro de mim, ainda tem uma natureza. Mas aí fala assim, pastor, mas lá não fala que a carne foi crucificada, né, que ela agora tornou-se inoperante? Mas ela ainda tem uma vontade, e essa vontade da carne, ela é expressa, né, em mim. E outra, ela tem uma memória. Qual memória? Que das coisas que eram para mim naturais de fazer. Então eu tinha isso na minha vida. Então eu fiz isso quanto tempo? Então isso está dentro de mim como memória. E a carne, ela tenta, ela instiga, né? E aqui é tentação e não mais
escravidão. Olha a diferença, né? Antes aqui era escravidão, eu não tinha opção. Aqui não, aqui é tentação. Então a pessoa é tentada pela carne, mas ela não é escrava da carne. Ela pode dizer não. Ela pode dizer não e pode obedecer o Espírito. Então agora, o Espírito de Deus está dentro de mim para quê? Para me ajudar, para me fortalecer, para me dar graça, né? Para me orientar, né? Para me impulsionar a fazer aquilo, fazer o bem. E se eu não obedeço o Espírito de Deus, eu vou obedecer quem? A vontade da carne. Sim? A gente vê que o homem é corpo, alma No Espírito. e espírito. Mas nem todo homem é corpo, alma e espírito. Todo salvo é corpo, alma e espírito. Salvo, É. não todo homem. Não, o não salvo é só corpo e alma. É. Ok, gente? Pergunta aí? Pergunta? Boa observação. Sobre o texto que está escrito assim: a lei é capaz de realizar, por sendo enfraquecida pela natureza carnal. Como é que isso funciona? A carne enfraquecer a lei. É porque a lei tinha como propósito, a lei, a visão que as pessoas tinham, é que pela lei, obedecendo a lei, eles iam chegar a Deus. Só que ela foi enfraquecida pelo pecado, por quê? Porque o pecado dominou de forma que ninguém consegue obedecer. Ninguém consegue ser totalmente justo para ser salvo. Então a lei foi enfraquecida. Ela perde um pouco o propósito, né, pastor? Porque Então ela não pode salvar. Então o enfraquecimento da lei aqui não é que a lei piorou. Não. É porque a carne está no comando. Isso. A carne, porque a partir do momento, veja, a lei dizia assim, o justo será salvo. Vamos pensar. Se ele for totalmente justo, ele será salvo. Aí vem o pecado, e o pecado entrou no homem. Quando o pecado entrou no homem, aí a lei diz assim: você será condenado. Então, a lei ia produzir salvação. Como o pecado entrou, vai produzir a mão. ela enfraqueceu, ela não pode salvar mais. Ela não tem como salvar. Por isso que ninguém é justificado pela obra da lei. Mais pergunta, gente? Vou explicar já. Nós vamos chegar. Deixa eu só concluir aqui, tá? E eu vou explicar isso aí. Então, entenderam, irmãos? Pois é, aí veja, o versículo seguinte é justamente o fechamento disso. Paulo diz assim: porque o pendor da carne, olha aí, porque os que se inclinam aqui é curvar, né? Então os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então aqui está dizendo inclina no sentido de curvar. Então, se a pessoa se curva em obediência à carne, ele vai fazer a obra da carne. Se ele se curva em obediência ao Espírito, ele vai fazer aquilo que é. Romanos 6,16. Claro isso. A redenção que vai falar desse negócio de posição. Ela fala assim: os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Bacana, interessante. Aí então, agora vamos de modo prático. Vamos pensar nisso aqui de modo prático. Como que isso acontece? Então vamos pensar, quer ver? Vamos imaginar um pecado que a pessoa constantemente pratica, certo? Então vamos imaginar um pecado. Vamos pegar um caso assim de um vício, o alcoolismo, por exemplo, né? Então o alcoolismo embriaguez é obra da carne, certo? Então veja, aí a pessoa converteu, ele agora tem o Espírito de Deus dele, ele agora já não anda mais, não é mais escravo do pecado. Então ele agora tem a nova vida, ele pode obedecer a Deus. Aí, quando ele então é tentado pela carne a beber, então, ou embriagar-se, então o que acontece? Aí ele tem a opção de andar segundo o Espírito. E aí então ele vai obedecer. Quem ele vai obedecer?
Se ele obedecer à carne, o que vai acontecer? Vai embriagar. Se ele obedecer ao Espírito, ele vai dizer: opa, para mim chega. Aqui não. Pronto. Vamos pegar um exemplo bíblico para isso? José. Lembra de José com a mulher? Então, lá o texto diz assim, que ela vinha fazendo aquilo vários dias. A gente pensa no José como uma experiência só, né? Não, era vários dias a mulher vinha tentando José. Olha a carne tentando. Vários dias, né? Até que um ponto chegou no máximo. E aí quando subiu no máximo, o que ele fez? Ele pegou e fugiu. Aí a gente diz no ditado: é melhor amarrar agora do que envenenar depois, né? Então, ele pegou e disse: não, pronto. E saiu. Ele obedeceu a quem, gente? O Espírito. Se ele tivesse obedecido à carne, ele teria caído. Como ele obedeceu o Espírito. Então, isso é claro, não é, irmãos, para nós? Isso é experiência nossa do dia a dia, a gente pensa, né? Em todas as áreas, né? No temperamento, nas decisões que nós vamos tomar, nas nossas falas, né? Na nossa questão espiritual, né? A gente consagrar a nossa vida a Deus, né? Essa coisa do levantar e sair é interessante, pastor, porque o pecado, a tentação, muitas vezes é uma questão de levantar e sair de onde carne. É sair, às vezes, do ambiente que está te tomando, sair, às vezes, da discussão. Você levanta e sai daquele lugar. E às vezes é melhor. Exato, você levanta e sai. Essa atitude de levantar e sair. Sabe? Sem querer ficar se testando ao limite. Levanta e sai. E foge, às vezes, né? Foge, sai dali. Sai daquele lugar. Miguel falou uma vez, que eu achei interessante. Miguel falou que aquele que escreveu o livro do propósito, ele disse assim, que na Bíblia Deus nos manda resistir o diabo, não a tentação. Porque os que tentaram resistir à tentação caíram. Não é? Pensa Pedro na beira do fogo, junto com os ímpios lá, né? Com os blasfemadores, né? Estava lá no meio deles, e aí eles começaram a falar, né? E ele foi ficando. Foi ficando, exato, levanta e sai. Então, a tentação vem, né? A gente não resiste à tentação, né? A gente diz não à tentação. E aí tem que, alguém falou, né? Quem está fazendo regime não pode passar em frente à vitrine do doce. Exato. Lógico. Para quê? Ele corta a volta. Não é verdade? É isso mesmo. Para quê? Para quê, exatamente. Testar. Fica se testando, né? Testar, isso é humano. Aí cair, querer cair, né? Aí, irmãos, o versículo 6 aqui, só para fechar, para eu explicar para o seu Jones o texto de Hebreus, né? Aí, o versículo 6, ele diz assim: porque o pendor, aqui agora já primeiro ele falou de inclina, né? Aqui agora já chegando ao final, ao cair, né? O pendor, né? Então, ao cair da carne, dá para onde? Morte. E o do Espírito? Vida. Então, agora é uma questão de escolha, né? Morte aqui, irmãos, não é morte espiritual, né? Isso não. É o resultado do pecado. É morte no sentido de que tira a possibilidade de você honrar e glorificar Deus. Tira de você aquilo que você estava caminhando em santidade, né? Então aqui é a santificação no modo prático. Então, como é que eu santifico a minha vida? Dando ouvido ao Espírito, seguindo o Espírito, obedecendo o Espírito e vivendo no Espírito. Eu vou santificando a minha vida, né? E aí, quando que um cristão, quando Paulo fala dos Coríntios, que o cristão é carnal? É porque ele obedece à vontade da carne. Aí Paulo diz claramente lá, quando vocês estão brigando, então não é assim que vocês são carnais? Quer dizer, então o quê? Vocês estão obedecendo a carne, ao invés de obedecer o Espírito de Deus. Tem dúvida aí? Não? Beleza, né?
Então, seu Jonas, capítulo 12 de Hebreus, se a gente pegar lá no capítulo 12, Paulo fala assim: olha como começa o capítulo 12. Vamos lá, abre lá, Hebreus 12. Ó, o capítulo 12, começa o capítulo 12 dizendo assim, que nós já vimos a Deus, nós já vimos a Cristo. Então ele diz aqui, ó, ele diz aqui, que na hora das testemunhas, né? Mas aí o versículo 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então nós já olhamos para Deus, nós já vimos Deus na pessoa de Cristo. Então não é uma condição de ver, né? De olhar de novo, certo? Porque nós já conhecemos, nós já vimos Deus, né? Aí ele vai trabalhando. Aí no versículo 12, do 14, de Hebreus, ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos pensar. Se aqui fosse uma condição de salvação, santificação para a condição de salvação, isso implica o quê? Que esses que já tinham visto Cristo, que tinham Cristo como autor e consumador da fé, eles ainda não eram salvos, porque eles teriam que seguir a paz e a santificação para poder serem salvos, para poderem ver. Aí continua. Se é assim, salvação passou a ser o quê? Pelas obras, não pela graça. Então, quem é que não verá Deus aqui? Não é o crente, é os outros. Então ele diz aqui, ó, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem santificação os outros não verão quem? O Senhor na minha vida. Então, a santificação mostra para os outros quem Deus é. Se eu estou vivendo vida santa, eu estou. Aí tem um monte de versículos, né? Jesus falou assim: que o povo vai ver quando a gente estiver vivendo em comunhão. Vai ver, né? Nós somos luz, sal. Um monte de versículos explica isso. Né? E muitas vezes isso aqui foi colocado muitas vezes por pessoas com condição de salvação. Quase uma condenação. Condição de salvação. Nós somos a luz, né? Nós somos o sal da terra. É totalidade. Esse é o resultado final nosso, né? Verdadeiro conhecimento de Deus. João explica isso na carta. Ele diz assim que quando Jesus voltar, nós haveremos de vê-lo como ele é. Então, ou seja, nós vamos ter conhecimento dele na sua totalidade, plenitude. Pergunta, gente? Hoje à noite você vai saber. Porque hoje à noite a mensagem de hoje à noite, não ninguém pode faltar, né? Hoje à noite. A mensagem de hoje à noite é como ser cheio do Espírito Santo. Como é uma vida cheia do Espírito Santo, né? Então vamos ver. Tá? Vamos trabalhar isso aí. Deixou que quero mais, quero mais. Só combinou com a Bíblia. Essa é uma cristocência. E aí, gente, tem mais alguma pergunta? Não, nós vamos ficar por aqui, porque depois, agora é outro assunto que Paulo vai entrar, então a gente prolonga na próxima, né? Na próxima aula. Tranquilo? Vamos ficar em pé, então. Vamos orar, pedir a Deus. Então, gente, olha, no aspecto prático, comece a ver isso na sua vida, de forma prática. Quando vier a tentação, então pensa nisso aqui que nós falamos. Você vai obedecer à carne ou vai obedecer ao Espírito? Né? Vai andar na carne ou vai andar com o Espírito? Né? Vamos lá, então.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá, Pai, o Espírito que nos revela, nos dá, Senhor, conhecimento, ó Deus, que ilumina o nosso entendimento. Nós te louvamos por isso, Pai. E pedimos, Senhor, que aplique a tua palavra no nosso coração, para que possamos viver, Senhor, de modo prático, para a tua honra, Senhor, e para a tua glória. Obrigado, Senhor, por tua palavra na nossa vida. Ela realmente, Senhor, é vida. Amém. Deus, para cada um de nós. Te louvamos, Pai, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus quiser.